Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um encontro do Feminismo Literário junto com o grupo de leitura, do grupo de leitura Feminismo Literário junto com a disciplina eletiva Direito, Gênero e Relações Étnico-Raciais, que está sendo lecionada na Unirio. E agora a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre intersexualidade, mas aqui especificamente sobre o legado da escravidão. E aí a gente vai conversar sobre um texto de uma autora que a gente já conversou em uma aula anterior, que é a Angela Davis, no seu livro Mulheres, Raça e Classe. Estou com o livro dela aqui, a gente já fez a leitura desse livro completo em outro grupo, em outro semestre do grupo de leitura do feminismo literário, e agora a gente vai fazer a leitura comentada do primeiro capítulo, O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição de Mulher. Estou aqui com a Gabriela, não é isso? A Aurora e... Vocês me falaram, mas eu já esqueci. Sara. E Sara. 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 tá aí. Sara. 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 Sara, as meninas vão fazer aqui a apresentação do capítulo Dá para para gente. Dá para me ouvir? Dá para ouvir sim, dá para ouvir bem. Vocês podem, fiquem à vontade, o tempo é todo seu. Pode apresentar a tela? Pode sim. Você consegue apresentar o que é que eu... Eu não estou sabendo onde é que apresenta. Se Olha, quiser. embaixo vai escrito Share Screen. Tem uma setinha para cima. 1, 2, 3, 4, 5, é o sexto ícone embaixo. A Aurora está apresentando já. Pronto. Bom, gente, boa tarde. Eu vou começar apresentando, né, o primeiro capítulo do livro Mulheres, Raça e Classe, que se chama O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição da Mulher. E eu vou falar brevemente sobre a Angela Davis, né, porque eu já sei que comentaram anteriormente, então é bem brevemente. A Angela, ela é uma ativista acadêmica e autora norte-americana que nasceu no dia 26 de janeiro de 1944, no Alabama. E ela é muito conhecida pelo seu envolvimento na luta pelos direitos civis, igualdade racial e direito das mulheres nos Estados Unidos. E falando agora sobre o que influenciou ela a escrever esse livro, que é o que ela fala nesse primeiro capítulo, ela fundamenta sua análise numa ampla gama de fontes históricas e acadêmicas, né, em relação incluindo estudos sobre a escravidão em si, feminismo negro e também teoria crítica. E ela inicia esse capítulo falando sobre a influência de um acadêmico chamado Ulrich Phillips, desculpa se eu estiver falando errado o nome, e as visões dele sobre a escravidão no sul dos Estados Unidos foram muito controversas e provocaram um longo debate no ano de 1918. Ele defendia uma ideia bastante problemática de que a escravidão tinha um aspecto civilizador, né? Argumentando que os africanos escravizados e os seus descendentes, eles se beneficiaram da influência da civilização europeia trazida pelos seus senhores. E essa perspectiva dele sobre a escravidão foi muito contestada e lançou bases para um discurso histórico complexo e duradouro sobre a escravidão. E a Ângela, ela critica essa falta de atenção dada às mulheres escravizadas ao longo desses debates, né? E ela observa que, apesar do intenso escrutínio e da interpretação por parte de diversos historiadores sobre o verdadeiro sentido da escravidão, a experiência específica das mulheres negras, né, durante esse período, permaneceu incompreendida e marginalizada. E anos depois, durante o ressurgimento desse debate, né, sobre a escravidão, no ano de 1970, várias obras importantes foram lançadas e trazendo novas perspectivas sobre esse tema. E autores como
Eugene Genovese, John Blassingame e Herbert Gutmann, eles contribuíram significativamente para o entendimento da escravidão e as suas implicações sociais, culturais e econômicas. E apesar da riqueza de análises trazidas por eles, a Ângela aponta para essa persistência da ausência de uma investigação séria sobre as mulheres negras durante esse período da escravidão. E mesmo autores como Gutmann, que eu mencionei anteriormente, que ele fez uma pesquisa sobre a família negra, desafiou o matriarcado negro, ele não explorou adequadamente o papel multidimensional dessas mulheres dentro das famílias e comunidades escravizadas. E embora ele tenha trazido evidências documentais de que algumas mulheres escravizadas eram submetidas à imposição de casamento, relações conjugais, etc., essa pesquisa feita por ele deixou muitas lacunas, né, na compreensão da experiência da experiência da agência e da resistência dessas mulheres negras dentro do sistema escravista. E é com essa falta de informações sobre a vivência dessas mulheres negras durante esse período da escravidão que faz com que a Ângela escreva esse livro, e ela enfatiza a importância de uma análise mais detalhada sobre essas mulheres, que é o que a Sara vai comentar agora. Vou deixar para a professora falar aí o que ela quiser, e os alunos também, se alguém quiser dar alguma opinião. Quer falar, professora, antes? Não, eu acho que a gente pode. Eu farei uma observação aqui importante, que a Angela Davis ela não é historiadora, mas ela escreve esse livro em razão da necessidade de contar a história do desenvolvimento do movimento feminista através da perspectiva negra e os impactos da escravidão também para as mulheres negras e para a sociedade negra norte-americana. Então, esse é um ponto importante. Ela falou, olha, acho que esse livro não deveria ter sido escrito por mim, mas como eu não tive autores, historiadores comprometidos com a realidade da nossa vivência, eu precisei resgatar isso. Então, esse é um ponto bem relevante. Mas eu acho que a gente pode seguir. Tá, então isso que você falou sobre essa importância histórica foi o primeiro ponto que ela aponta nesse capítulo, que é a importância de uma abordagem historiográfica que completa da mulher negra. Não só para contribuir com uma compreensão histórica mais completa de como isso tudo aconteceu, mas para contribuir muito com as lutas contemporâneas das mulheres negras hoje em dia e das próprias mulheres mesmo, como no geral, na luta pela liberdade e emancipação. Ela também reconhece a necessidade de dar voz às mulheres negras escravizadas como fonte primária, seus relatos, suas narrativas, seus diários, para dar voz a elas nessa narrativa que foi perdida ao longo do tempo, e para evitar essa própria perda dessa história e para essa contribuição para os movimentos de libertação. Ela também aponta para essa dissipação do mal-entendido histórico, que muitas vezes foi deixado de lado as mulheres negras nessa história, e como ela mesma fala, e você apontou, não é ela que deveria estar fazendo esse livro, mas por nunca terem falado sobre isso, ela vê essa necessidade. Pode passar o slide, André. Falando um pouco dos pontos principais que ela trouxe nessa obra, ela começa falando dessa fake news, de certa forma, eu botei essa palavra, porque eu achei que coube muito bem, mas se eu estiver errada, desculpa, professora, das mulheres negras só serem donas de casa. Ela traz dados, traz relatos de que as mulheres negras elas trabalharam no campo, elas trabalharam de forma agrária, elas eram consideradas um corpo lucrativo, assim como o corpo negro na época. Então, quando a gente fala muito de mulheres negras no período da escravidão, a gente fala muito delas como donas de casa, amas, mas não era. Isso acontecia, mas não era a realidade de todas as mulheres negras. A maioria ia para o campo mesmo para trabalhar, no campo agrário mesmo, assim como os homens negros eram levados como um corpo lucrativo para gerar lucro para os senhores. Então, a gente criou essa narrativa que as mulheres negras trabalhavam, eram donas de casa, só que eram donas de casa escravas. Só que isso não acontecia. E ela começa desmistificando essa fake news. Depois ela na maternidade. Essa parte tem muito a ver com essa ideia da mulher negra ser uma dona de casa, que na real ela nunca foi isso e ela nunca teve direito à maternidade.
ela, tanto quando estava grávida, ela ainda era imposta aos trabalhos como se ela não estivesse grávida, como se o corpo dela não tivesse as mesmas necessidades que um corpo grávido de uma mulher branca, que a senhora ficava em casa, recebia mais atenção, e elas não, muitas vezes eram levadas para o campo para trabalhar, e se não trabalhassem com o devido desempenho, ainda eram submetidas à violência. Então, era cobrado muito isso delas, e elas não tinham o direito próprio da maternidade, de cuidar depois das suas crianças. Elas tinham que largar a criança na senzala, entregar a criança aos senhores. Então, elas não tinham o devido dado direito à maternidade, elas não eram vistas como mães, elas eram vistas como corpos que reproduziam. E aí, quando houve a proibição do tráfico negreiro, os senhores tiveram como única. Tô fazendo barulho aqui. Quando proibiram o tráfico negreiro, a única forma dos senhores conseguirem ter mais escravos era através do corpo da mulher negra. Então foi aí que aumentou essa violência com o corpo da mulher negra escravizada, e a gente pôde. Separaram cada vez mais ela da maternidade e realmente trataram ela como animais para reprodução, como fazendas. Trataram elas como para só reproduzir, para terem mais corpos lucrativos. E aí ela traz o terceiro ponto dela, que é a violência que a mulher negra sofre, a mulher negra escravizada, que ela sofre tanto violência que o homem sofria, não só verbal, mas física nos campos, mas ela também sofre uma opressão por ser uma mulher. Então, ela sofre estupro, ela sofre uma violência a mais pelo corpo feminino dela. Então, a Angela Davis, ela fala muito disso de uma forma bem forte até. Eu acho essa parte, acho que uma das mais fortes do texto. Depois ela começa a trazer a mulher escravizada agora num trabalho industrial, numa nova sociedade. E aí já até abordaram aqui hoje como a mulher negra ela sempre esteve inserida no mercado de trabalho, ela sempre esteve inserida no trabalho. Então, quando a gente fala que nesse período houve começaram a exaltar muito a mulher dona de casa, a feminilidade dela e a dona do lar. A mulher tem que ficar em casa, o homem sai para trabalhar. Isso não acontecia com a mulher negra. A mulher negra ela saía de casa, ela tinha que trabalhar, ela tinha que sustentar a sua casa. Ela sempre esteve inserida nesse mercado, mesmo que de forma oprimida. Ela não tinha essa visão que tinham das mulheres brancas. As mulheres brancas tinham essa visão para elas, mas para as mulheres negras isso não acontecia. E aí, por último, ela traz esse estudo da Negro Family, que é da estrutura familiar negra, de como a escravidão, sim, acabou com a estrutura familiar da mulher negra e como esse estudo. Ai, um segundo. O Zoom saiu para mim. Foi. Como eu trouxe um estudo falando que essa estrutura matriarcal que havia sido trazida era o que tinha gerado essa posição das mulheres negras e dos homens negros na sociedade, era uma realidade, até porque o racismo e o machismo eles acabaram tanto com a posição da mulher negra na sociedade e na família dela, como a posição do homem na própria família, de não conseguir ser o principal sustentador, talvez, da casa, como acontecia nas outras famílias. Ele não podia fazer isso, porque ele não tinha as mesmas condições de trabalho que o homem branco. Então, a mulher negra, ela também tinha que trabalhar. Eles não conseguiam nem se adequar ao padrão que era exigido. Então, ela também traz isso no final do texto dela. Aí a Aurora pode dar uma conclusão. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu estava me desmutando, por isso que eu demorei um pouquinho para começar a falar. Estão me escutando bem? Você está com o áudio um Sim, pouquinho falhado. Tá. Oi, agora tá melhor? Como é que tá? Eu acho que o cabelo está batendo no fone. Microfone, né? Tá, deixa eu. É, Tá melhor agora? Ou tá a mesma continua. Vamos coisa? ver, Aurora. Tá.
Então, vou concluir o raciocínio do grupo que fala sobre começando, concluindo desde a introdução, né? Específica sobre a mulher negra, comentando desde livros e Aurora, você está falhando para mim. Para mim também. assim fica melhor? Pronto. Vai, vamos seguir. Tá, deixa eu voltar. Então, voltando, o propósito da Angela Davis para escrevendo o livro foi justamente essa necessidade de compreender melhor as experiências específicas da mulher negra no contexto da escravidão, porque todo o material que ela já tinha visto não era específico sobre a mulher negra. Tinha um material tinha relatos e estudos sobre a população, sobre a família negra em si, mas não dava muito foco para a mulher negra, para a situação da mulher negra e as diferenças em relação à opressão enfrentada pelas mulheres brancas, porque como já foi falado, a mulher a mulher negra sempre teve que ir para o trabalho justamente por causa dessa questão da escravidão, em que elas realizavam não somente trabalhos domésticos, como as mulheres brancas faziam, mas principalmente trabalhos agrícolas, árduos, e que os senhores de engenho, os senhores de escravos, muitas vezes não consideravam o gênero delas, só consideravam elas como uma forma, como mão de obra para conseguir lucro e trabalhar na fazenda. E e elas ainda tinham um segundo papel, que elas eram mulheres, né? E elas poderiam reproduzir. Então, além de trabalhar forte, arduamente que nem os homens, elas ainda eram oprimidas por essa questão de serem mulheres e de serem forças reprodutoras. Por isso que muitos senhores de escravos viam apenas as mulheres, além de forças de trabalho, como reprodutoras. E isso não dava o papel idealizado que tinha na época a ideologia da feminilidade e de valorização da maternidade. Elas eram reprodutoras, tinham os filhos eram tirados à força delas e elas continuavam a trabalhar mesmo grávidas e às vezes eram até punidas em locais em que não afetaria a gestação. Por quê? Porque com a proibição do tráfico negreiro, a capacidade das mulheres de terem filhos e esses filhos eram vistos como verdadeiros tesouros, porque era a reprodução da força de trabalho para os senhores de escravo continuarem o sistema escravista e com seus lucros nas suas plantações. E isso contrasta com a ideia de que as mulheres não deveriam trabalhar, porque as mulheres. A ideologia da época de que as mulheres não deveriam trabalhar, deveriam ficar em casa, porque as mulheres negras já trabalhavam, como eu já falei, e como as outras meninas falaram. E as mulheres brancas, na verdade, queriam trabalhar em empregos melhores, mais remunerados, como até já falado pelos outros grupos. Enquanto isso, as mulheres negras eram submetidas à situação do trabalho escravo. Aí também, para concluir, fala também do papel ativo da mulher negra na família, que, por causa dessa questão da escravidão, elas tinham a autoridade imposta pela ideologia da feminilidade, e do patriarcado, era ainda presente na família negra, mas era diferente, tinham especificidades próprias da família negra, em que elas tinham envolvimento nas atividades produtivas do lar e elas compartilhavam o papel de dona de casa e de limpar a pesa da casa e de maternidade, de criação dos filhos com os pais, os seus companheiros. Os companheiros também tinham um papel na gerenciamento da família, do âmbito doméstico. Apesar de que ainda era mais fortemente ligado às mulheres negras, por causa dessa questão de gênero. E com isso tem um desafio aos papéis de gênero tradicionais impostos pela ideologia da feminilidade, que era muito mais aplicada às mulheres brancas e não vinha a realidade das mulheres negras e das famílias negras. Eu acho que a gente pode concluir por aqui, se a senhora tiver algum comentário.
Meninas, eu acho que vocês tocaram nos pontos mais essenciais. Esse é um capítulo que eu gosto bastante, e ele aprofunda muito do que a gente já vinha conversando lá nos textos da Bell Hooks. Como é que mulheres negras sempre trabalharam, como é que mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho, e que as demandas feministas por direito ao trabalho são demandas, a primeira onda do feminismo ela é encarada como uma onda do movimento feminino de mulheres brancas. Eu acho que aqui ela aprofunda ainda mais, mostrando como é que as mulheres negras elas não trabalharam apenas nas indústrias, como é que elas sempre foram obrigadas a trabalhar em razão dessa instituição peculiar que ela traz aqui entre aspas, logo no início do texto, que era a escravidão. Então, como é que as mulheres elas trabalhavam e trabalhavam arduamente e trabalhavam tal como os homens na lavoura e também trabalhavam para fins reprodutivos. E essas divisões, quando ela fala da trabalhadora doméstica, a Lélia Gonzalez também vai falar muito dessa instituição aqui no Brasil. Como é que eu tinha a escrava que era voltada ao trabalho doméstico, que era a cozinheira, a arrumadeira, ou a própria mãe que a amamentava e que efetivamente criava os filhos dos senhores de engenho, dos donos de escravos. E como é que existia lá o que a Lélia vai chamar de escrava do eito e a Angela Davis vai chamar aqui das mulheres que trabalhavam na indústria realmente, que eram chicoteadas tão forte quanto os homens se elas não entregassem o trabalho que era devido à produção que era devida. E além dos castigos físicos, também tinha os castigos sexuais, como estupro. Exato. Exato, e ela fala isso bem no início, né? Como é que existia aqui o sexo forçado com relação a essas escravas. Um outro ponto aqui desse texto que eu acho muito relevante é quando ela fala que as mulheres, que as mulheres negras, que as escravas, elas resistiam e desafiavam a escravidão todo o tempo. E aí ela vai relatar que as formas que essas mulheres elas lutavam contra a escravidão, como é que elas resistiam contra a escravidão, elas próprias resistiam a formas de assédio sexual, como é que elas defendiam as suas próprias famílias, que a Sara, acho que foi a Sara que falou para a gente, não sei se foi a Sara ou a Gabriela agora, que eram desmanteladas em razão das vendas desses filhos dos escravos para outras pessoas, pelos próprios proprietários, e como é que elas participavam de paralisações, rebeliões, e como é que essa visão que a gente tem de que os escravos aceitavam passivamente a sua sina, como é que isso era equivocado, como é que a conduta de resistência dessas mulheres era muito forte, como é que os atos de resistência eram muito intensos. Alguém quer fazer? Eu acho que tem muitos pontos nesse texto que chamam a atenção e que são doloridos assim de serem lidos e compreendidos, né? A Aurora trouxe para a gente a questão do estupro, né? E como é que o estupro ele era, a Angela Davis vai falar aqui que ele era uma arma de dominação e uma arma de repressão, cujo objetivo oculto era aniquilar o desejo das escravas de resistir e nesse processo de desmoralizar os próprios companheiros. Era uma dominação tanto física quanto psicológica. E até hoje ainda é assim, né? Quando tem a cultura do estupro. A raiz é a mesma, né? A intenção é a mesma, evitar a resistência, evitar que a pessoa se mantenha no seu devido lugar, o lugar que eu acho que ela deveria estar e que ela não está aceitando passivamente. Alguém quer trazer alguma colocação, gente? Eu adorei os slides. Vocês, o grupo anterior, também trouxeram slides muito bem elaborados. E eu acho que o ponto que esse capítulo toca para a gente é mostrar como é que essa demanda pelo direito ao trabalho é uma demanda envezada do movimento feminista, que, na realidade,
não é efetivamente direito ao trabalho que o movimento feminista deveria ter clamado desde o início, mas sim direito à autossuficiência econômica, que é o que a Bell Hooks fala o tempo todo. A Bell Hooks fala muito isso para a gente, de que o trabalho ele não é libertador se ele não trouxer uma autossuficiência econômica, e como é que essa autossuficiência econômica está ligada a profissões mais bem remuneradas. Eu acho que esse é o grande ensinamento das nossas últimas discussões e desse capítulo daqui em específico, que mostra que trabalho, as mulheres sempre trabalharam especialmente as mulheres negras que compõem uma grande parte da sociedade, tanto estadunidense quanto da sociedade brasileira. Gostei muito da apresentação de vocês, meninas. Alguém tem alguma colocação para trazer aqui? Gostaria de fazer alguma reflexão? Vocês estão satisfeitos? Então, ok. Então, hoje a gente finaliza nosso encontro por aqui. Na semana que vem, a gente vai conversar um pouco mais sobre a leitura da segunda onda do movimento feminista, ou seja, dessa revolução sexual, desses movimentos de revolução sexual, esse direito ao próprio corpo e a uma vida livre da violência, através de uma perspectiva negra. E aí a gente vai começar a conversar isso na semana que vem e vai se estender pelos próximos encontros também, para a gente observar como é que seria uma segunda onda por uma perspectiva do feminismo negro. Tranquilo? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Até semana que vem.